Olá, eu sou a Carol E eu sou o Guga. e você caiu no canal 6,67. Aqui no Astro News nós trazemos notícias sobre astronomia, astrofísica e astronáutica. E essas são as notícias da terceira semana do ano de 2025. O satélite Gaia está se aposentando. A missão é uma das mais importantes que mapeou todo o céu, trazendo posições e deslocamentos de bilhões de astros. A espaçonave depende de um propulsor de gás frio para mantê-la girando e examinando o céu, que infelizmente acabou no dia 15 de janeiro. Mas a aposentadoria da nave não é o fim da missão, somente indica que não serão mais obtidos dados novos. O Data Release 4, que deve sair somente em 2026, com um pouco mais de 5 anos de observações, e o Data Release 5 deve sair só no final da década, com mais de 10 anos de dados da missão. Usando dados do Dark Energy Spectroscopic Instrument, o DESI, astrônomos determinaram um valor para a constante de Hubble de 76,5 km por segundo por megaparsec, que é essencialmente dizer que o universo está se expandindo 76,5 km por segundo mais rápido a cada 3,26 anos-luz. O valor não é muito diferente de outros valores medidos para essa taxa de expansão do universo, mas é sim conflitante com o valor da constante de Hubble que calculamos usando os modelos de expansão do universo distante. Determinar essa taxa de expansão do universo, conhecido como a constante de Hubble, tem sido uma grande busca científica desde 1929, quando o astrônomo Edwin Hubble publicou seus trabalhos sobre a expansão do universo. A NASA divulgou um mosaico panorâmico com imagens do telescópio espacial Hubble da nossa galáxia vizinha, Andrômeda, com 2,5 gigapixel, com mais de 200 milhões de estrelas envolvidas, aglomerados de estrelas, galáxias, satélites, faixas de poeira e várias outras estruturas. A imagem vai ajudar a entender como que é a nossa vizinha, a maior galáxia do aglomerado local, que está aproximadamente a 2,5 milhões de anos-luz da gente, e até mesmo a estrutura da nossa própria galáxia, além de fornecer informações das interações entre as duas galáxias. Astrônomos do Instituto Max Planck usaram o James Webb e registraram algo que nunca vimos antes. No dia 6 de abril de 2024, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, Sagitários A estrela, emitiu uma explosão observada no infravermelho médio, seguido por uma explosão de rádio equivalente. Até então, a gente sabia do comportamento do buraco negro nas faixas do rádio e do infravermelho próximo. Mas a ligação entre eles só foi possível com essa observação da explosão no infravermelho médio. Os buracos negros supermassivos são peças fundamentais para a gente entender os núcleos em torno das quais as galáxias se aglomeram e giram, e, portanto, sobre o nascimento e evolução de galáxias. Um time de cientistas da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, descobriu uma possível conexão entre a ancestralidade e as rotações, os spins, dos buracos negros supermassivos, que se formam a partir de uma cadeia de fusão de buracos negros. Usando pequenas ondulações na estrutura do espaço-tempo, chamadas ondas gravitacionais, propostas pela primeira vez por Albert Einstein, os pesquisadores sugerem que os padrões de rotação desses buracos negros podem revelar também a região do espaço que se formaram. O estudo permite refinar os modelos e entender melhor como esses buracos negros supermassivos se formam. Um novo trabalho vem explorando uma ideia que pode mudar como a gente entende os primeiros momentos do universo. Ao invés de depender de uma teoria tradicional que sugere a existência de um campo chamado inflaton para explicar a expansão rápida logo após o Big Bang, uma nova hipótese aponta para flutuações quânticas no tecido do espaço-tempo, conhecidas como espuma quântica, e essas flutuações em conjunto com ondas gravitacionais poderiam ter sido responsáveis por essa grande expansão, por essa rápida expansão, sem a necessidade de campos hipotéticos. Essa descoberta pode revolucionar a cosmologia ao lançar uma nova luz sobre a origem do universo e fenômenos do seu início que a gente ainda não compreende. Pesquisadores da Universidade de Michigan e do Instituto Max Planck usaram uma estrutura computacional chamada Left Field para melhorar a forma de como os cientistas analisam as estruturas em grande escala do cosmos. Esse método extrai mais informações de mapas de galáxias do que os métodos anteriores e permite entender melhor a energia escura, ajudando a cosmologia a entender maiores questões do universo.
Astrônomos descobriram uma radiogaláxia gigante, com jatos de plasma que chegam 32 vezes o tamanho da nossa galáxia. Com mais de 3,3 milhões de anos-luz de ponta a ponta, essa mega estrutura cósmica foi observada pelo telescópio Meerkat da África do Sul e é apelidada de Inkatazo, que significa problema nas línguas africanas Xhosa e Zulu, devido à dificuldade em compreender a física por detrás dela. Esses jatos de plasma, que brilham em frequências de rádio, são alimentados por buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Essa estrutura vive no coração de um aglomerado de galáxias, e não em um centro isolado, que deveria dificultar o crescimento dos jatos de plasma até tamanhos tão enormes, e com um dos jatos até meio torto, né? Então, encontrar uma estrutura dessas levanta questões sobre o papel das interações na formação de evolução dessas galáxias gigantes. É isso, pessoal. Essas foram as notícias da semana. Apaguem as luzes e as telas e vamos olhar para cima. Ah, e não se esqueçam daquelas tarefinhas básicas de sempre. Curte, compartilha, ative o sininho aqui para receber as notificações. Até a próxima! E se quiserem se tornar membros do canal, serão muito bem-vindos com conteúdos exclusivos que estamos preparando para vocês. Até a próxima!